encontra na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, do versículo de número 1 até o verso de número 10. 1 João, capítulo 1, versículo 1 até o verso de número 10. Todos acharam? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. O que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Querido Deus, querido Pai, te louvo, Pai, por esta palavra viva, poderosa e eficaz. Te louvo, Senhor, porque teus servos, teus discípulos, os apóstolos, foram obedientes à chamada divina e obedeceram a tua palavra e pregaram e anunciaram. E chegou até a nós, ó Pai, pela fidelidade dos teus filhos, porque tu vela pela tua palavra para cumprir, e a tua palavra ainda fala nos dias de hoje, pois tu és Deus, papai. Que tu possa falar no íntimo, no profundo de cada coração pelo Espírito Santo, porque estamos aqui para ouvir a tua voz, papai, para sermos edificados e chegarmos na glória glorificando e exaltando o teu nome, Pai. Fala conosco, Pai, o que nós precisamos ouvir. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os amados irmãos, podem tomar assento, adorando ao Senhor. Como foi falado hoje é noite de comunhão. Hoje é noite de cercarmos a mesa e participarmos da ceia do Senhor. E como os filhos obedientes, nós vamos cercar a mesa nesta noite. Vamos participar da ceia do Senhor, pois é um memorial que o nosso Senhor Jesus Cristo instituiu. E quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos dizendo: eu estou em comunhão. Eu estou vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então nós temos, amados irmãos, um privilégio glorioso, ter essa comunhão gloriosa com Jesus. Porque nós vemos, se observarmos a palavra de Deus, nós vemos que Adão e Eva perderam essa comunhão quando pecaram no jardim. Os irmãos que sabem, que lê a palavra, que meditam na palavra, vê, e está escrito lá que eles pecaram e foram destituídos da glória de Deus e não podiam mais falar com Deus por causa do pecado. Estavam separados. E por causa de um homem entrou o pecado no mundo, mas por causa de um homem também entrou a salvação, que é Jesus. E nós estamos servindo a Jesus. Nós estamos aqui adorando a Jesus. Nós estamos aqui glorificando a Jesus, porque nós somos gratos a Deus pela salvação que nós temos na bendita pessoa de Jesus. Então quando nós falamos a palavra de Deus, porque a palavra é poder de Deus para aquele que nele crê. E os irmãos creram na palavra, vivem a palavra, obedecem a palavra, e nós vamos falar a palavra.
Então cada palavra que for falada nesta noite, que você possa conferir na Bíblia e guardar no seu coração. Confere, anota ali, risca ali aquele assunto que você sente Deus está falando ao teu coração, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é poder de Deus. Ela é poderosa, é viva e eficaz. Nós estamos falando sobre comunhão. Nós estamos falando sobre a eternidade com Deus. Nós estamos falando de vida eterna com Cristo. Quando nós obedecemos a palavra e vivemos de acordo com a palavra, nós vamos ser abençoados por Deus. Então nós somos privilegiados, temos de experimentar essa comunhão da melhor forma que podemos usufruir, que é a nossa oração em secreto com Deus. É a melhor forma de comunhão com Deus. Isso revela um estreito relacionamento do homem com Deus e com o nosso relacionamento com o nosso irmão, com a nossa irmã, com o nosso próximo. A comunhão que o Senhor Jesus nos fala. Então, João escreve aqui no versículo de número 3: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Comunhão está ligado o mesmo sentimento, e nós temos comunhão com o Senhor Jesus Cristo, que os apóstolos falou aqui, para que também tenhais comunhão conosco, os discípulos falando para a igreja, e com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Está ligado. Nós temos que ter comunhão com os irmãos, nós temos que ter comunhão com o Pai, nós temos comunhão com Jesus e comunhão com o Espírito Santo, o Consolador que está conosco. Então, por que devemos falar sobre comunhão nesta noite? Por quê? Porque nós somos o povo de Deus e temos que estar em comunhão com o Senhor. Nós temos que estar em comunhão com a igreja, nós temos que estar em comunhão com nossos irmãos. Essa é a vontade de Deus. E nós vemos aqui, se nós não temos comunhão com o irmão e falamos que temos, nós estamos sendo mentirosos. Nós temos que ter comunhão com o nosso irmão que nós vemos. Nós temos que ver Deus na vida dos nossos irmãos. Nós temos que ver a atuação do Espírito Santo na vida dos irmãos. É a palavra do Senhor. Então, por que nós temos que falar sobre comunhão? Primeiro, porque a palavra de Deus revela essa importância da comunhão. Vamos ler então em João capítulo 17, versículo 23. Evangelho de São João capítulo 17, versículo 23. A palavra de Deus revela a importância desta comunhão. Diz assim, versículo 23 do capítulo 17 de São João. Jesus dizendo: eu neles e tu em mim. Quer dizer, eu e você tem que estar em Jesus, comunhão com Jesus, para que eles sejam perfeitos. Onde ficou falado, né? Abraão disse, Deus falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E Jesus fala então aqui: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Estamos unidos em unidade. Perfeição vem na unidade. A bênção de Deus vem na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Nós temos que estar unidos no mesmo propósito, adorando a Jesus, servindo a Jesus com alegria, para que o mundo veja que Jesus reina em mim, reina em nós. Nós temos que estar unidos, buscando a presença do Senhor. E o exemplo maior nós vemos nos discípulos. Depois da crucificação, eles se reuniram no cenáculo. Ficaram com medo, mas se reuniram. Estavam unidos, não era com medo. E nós entendemos que Jesus ressuscitou, está vivo, está sentado à destra de Deus e intercede por mim e por você. Nós temos que estar unidos com Cristo, unidos com o Pai, unidos com o Espírito Santo e unidos com os irmãos. Nós não podemos estar divididos, separados. Então, a palavra de Deus revela a importância dessa comunhão.
vamos obedecer a palavra. Vamos guardar esta palavra em nosso coração. Jesus disse: eu neles, tu em mim. Eu tenho que estar ligado com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os irmãos. Segundo ponto, porque é uma vocação divina. É uma vocação divina. Está em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. A comunhão a qual o Senhor nos chamou. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9 diz assim, amados: fiel é Deus, aleluia, pela qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, na sua fidelidade, no seu amor tão grande, tão profundo, tão imenso, Ele proporciona a mim e a você essa comunhão com Jesus. Comunhão gloriosa, porque quando eu e você cremos em Jesus, a palavra de Deus diz que os nossos pecados são removidos e nós temos comunhão com Deus. E recebemos uma paz que o mundo não pode dar através de Jesus Cristo. Então guarda no teu coração, fiel é Deus que pela qual foste chamado. Você foi chamado à comunhão, para ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Terceiro, por que nós precisamos falar da comunhão? Por causa da ausência dessa virtude cada vez mais no seio da igreja. Nós temos que falar de comunhão, porque comunhão fala de amor, fala de unidade, fala de fé, fala do sentimento cristão, fala do desejo de fazer a vontade de Deus. Se nós não falarmos de comunhão, nós estamos deixando de falar a palavra. Deus nos chamou para comunhão. Então precisamos falar sobre comunhão, que é a unidade, que é o vínculo da paz. Então nosso irmão Mateus escreve para nós no capítulo 24, versículo 12, que precisamos falar disso, porque estamos hoje num caos mundial. No Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Foi falado ontem. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós precisamos falar da comunhão, porque se nós não falarmos da comunhão com Jesus, né, o amor de muitos se esfriará. Tem se esfriado. Tem se esfriado aí fora e está acontecendo o maior caos do mundo. Nós precisamos falar que temos que ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os irmãos, com o povo de Deus. Nós temos que cumprir com a nossa missão que a palavra de Deus nos manda. Precisamos obedecer a palavra. Quarto, porque o inimigo quer que você não tenha comunhão com Deus e com os irmãos. Precisamos falar de comunhão, porque se você não tem comunhão com Deus, se você não tem comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os irmãos, ele fica à vontade para se andar, para ele fazer o que ele quiser, porque você não vai mais combater, você não vai resistir a ele. Não foi falado essa noite: chegai-vos a Deus, resiste o diabo, ele fugirá de vós. Mas se você não tem comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, se você não tem comunhão com o irmão, então como você pode resistir o diabo? De que maneira? Não tem como você resistir o diabo se você não chegar a Deus. Nós precisamos chegar a Deus, quer dizer, comunhão. Quanto mais você tiver comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os irmãos, você pode resistir o diabo. Você pode fazer a obra de Deus com ousadia, na autoridade do Espírito Santo. Mas o inimigo não quer. Por isso nós estamos falando de comunhão nesta noite, porque nós cercamos a mesa e participamos da ceia do Senhor, e tem muitos crentes se excluindo, se auto-excluindo, deixando de participar da ceia do Senhor. E Jesus disse: aquele que não participar não tem parte comigo. Comunhão, ceia do Senhor, memorial que o nosso Senhor Jesus instituiu. Precisamos entender que precisamos viver em comunhão. E qual é a origem da comunhão?
O porquê da comunhão? Vamos ver então no capítulo 1, no primeiro capítulo, né? Já lemos, mas vamos ler de novo. 1 João capítulo 1, versículo 3. Irmão, fique ciente, entendendo a palavra de Deus. A origem da comunhão. João 1,3 diz, 1 João 1,3 diz assim, né? O que vimos, ouvimos e vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho, Jesus Cristo. A origem da comunhão de Deus. Através de Deus, essa comunhão veio. O homem perdeu a comunhão, mas através de Deus nós temos a comunhão. Nós vemos aqui também através do Filho, né? Fala assim, a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus. Então nós temos que ter comunhão com o Pai e com o Filho. Não dá para separar. Ah, eu tenho comunhão com Jesus e não tenho com o Pai. Não tem como. Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Precisamos então entender que nós temos que ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E se nós lemos no versículo 2 Coríntios capítulo 13, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. A comunhão com o Espírito Santo é importante também. Nós temos que ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, a origem da comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos que ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Quarto, 1 João capítulo 1, versículo 7. 1 João capítulo 1, versículo 7. Você pode ir marcando na tua Bíblia, depois você pode meditar na sua casa com mais profundeza, entender o que o Senhor está falando conosco. Diz assim o versículo 7 do capítulo 1 de 1 João. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o amor no coração iluminado. Você tem um coração iluminado? A palavra está falando aqui, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, quer dizer, você tem a luz de Cristo na tua vida? Se você tem um coração iluminado com o amor de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, a palavra está falando aqui, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, quer dizer, com meu irmão, com minha irmã, com meu próximo. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Oh, que maravilha! O poder do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Somente o sangue de Jesus nos purifica. E veja como o poder é o sangue de Jesus. Ele tem purificado o pecado de muitos que têm confessado ao Senhor, têm aceitado Jesus Cristo como Salvador em várias partes do mundo. Até os inimigos islâmicos que estão aceitando Jesus, que eles já mataram tantos cristãos, o sangue de Jesus os purifica e coloca eles para ser adoradores de Deus. Tem sangue nas mãos, mas quando aceita Jesus, Jesus remove todo o pecado. Que maravilha! O poder do sangue de Jesus é a comunhão que faz quando nós estamos com o Senhor Jesus. O poder da comunhão, o poder de Deus, o poder de Jesus. Não perca a comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os irmãos. Não perca a tua paz por causa de coisas pequenas. A comunhão é uma coisa gloriosa que nós temos da parte de Deus para conosco. E existem 4 obstáculos para a comunhão cristã, para a nossa comunhão. Primeiro, a ação maligna do mundo é um obstáculo. Segundo, a falta da verdadeira conversão. Quer dizer, tem pessoas que se convencem que precisa ser crente, mas não é convertido. Terceira, o egoísmo humano. Nós somos egoístas.
só queremos para nós. Quarto, a intenção do coração. Só Deus sabe. Jeremias fala, o coração é mais enganoso. Não vou comentar essa parte. Mas são 4 pontos que atrapalham a nossa comunhão com Deus. Agora, a evidência da comunhão. Vamos ler então Mateus capítulo 28, versículo... Mateus capítulo 18. Evangelho de São Mateus capítulo 18, versículo 23. Evangelho de São Mateus capítulo 18, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos e tudo quanto tinha, para que a dívida se fosse paga. Então aquele servo, prostrando, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, lançando a mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que tu deves. Então o seu companheiro, prostrando a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te a tua dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive de ti misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um do seu irmão e as suas ofensas. Então nós vemos aqui a evidência da comunhão, a disposição de perdoar. Nós temos que ter essa disposição de perdoar. Porque se eu não perdoar aquele que me ofendeu, a palavra de Deus diz também que Deus não vai perdoar e a minha oração não vai ser respondida. É a oração do Pai Nosso. Perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. Se nós oramos essa oração, nós temos que entender que a palavra de Deus está falando para nós que nós temos que perdoar aquele que nos ofende, aquele que nos magoa, aquele que nos atinge. É a palavra. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração, é no coração, porque muita gente fala: eu perdoo, mas no coração estou remontando: se eu pego. É do coração, tem que sair do coração, tem que liberar o perdão do coração. Enquanto não sair o perdão do coração, nós estamos pecando contra Deus. Deus não vai ouvir a minha oração e o meu pecado não vai ser perdoado também. Porque nós pecamos no falar, no olhar, no agir, murmuramos, reclamamos, pecamos de várias maneiras, porque a tentação está aí. Os outdoors do mundo estão aí oferecendo muita coisa para você pecar, e você peca a qualquer momento. Porque o diabo não quer que você tenha comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com a igreja. Ele quer que você perca comunhão com a igreja, ele quer que você perca comunhão com os irmãos, o inimigo quer que você perca comunhão com Deus. Assim foi com o povo de Israel. Quando o povo de Israel pecou, a maldição veio sobre eles, eles perderam a guerra. Então o inimigo da minha alma, ele não está preocupado com aquele que não ora, ele está preocupado com você que ora. Então ele vai lançar vários obstáculos, ou problemas, ou alguma dificuldade para você pecar. E quando você peca, você não tem como falar com Deus. E o diabo fala: agora eu posso te atacar, eu posso te atingir. Assim foi com o povo de Israel. O exemplo de Israel está aí. Eles perderam a terra por causa do pecado. Foram espalhados pelo mundo inteiro por causa do pecado, porque não obedeceram a palavra.
Então não pensa você que é maior que eles, não, porque nós também somos humanos e somos falhos e temos que pedir perdão a Deus constantemente. Todo dia nós temos que pedir perdão para Deus, porque nós pecamos e temos que pedir perdão e temos que liberar perdão. Pois a palavra de Deus fala para nós examinarmos a nós mesmos. Examine-se o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste vinho. Então nós temos que ter disposição de perdoar. Quando você tem comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, você tem disposição de perdoar. Mesmo que você ache que tenha razão, você tem disposição de perdoar. Do coração. Segundo, Mateus capítulo 11, versículo 29 diz assim. Mateus capítulo 11, versículo 29 diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Quer dizer, nós temos que ter a brandura, a mansidão de Jesus. Jesus diz assim, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Servir Jesus, amados, é algo glorioso. E o pessoal diz, ai, servir Jesus é pesado. O pastor vem me cobrando para nos cultos. O pastor fala aquela palavra e eu não gosto daquela palavra. Então você não tem um encontro pessoal com Jesus. É na hora de você rever os seus valores. Jesus diz aqui, aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus dá o exemplo, mas nós não olhamos para Jesus, nós olhamos para os defeitos dos irmãos. É mais fácil, né? Sendo que a palavra está falando para nós, aprender de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Nós temos que aprender com Jesus. Então precisamos ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os irmãos, com a igreja de Deus. A evidência da comunhão tem que estar na minha vida e na tua vida. Jesus reinando no meu e no teu coração. Terceiro, Josué capítulo 1, versículo 1. Josué, livro de Josué capítulo 1, versículo 1 diz assim: e sucedeu, fala de Josué capítulo 1, versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo. A palavra está falando para mim, para você, nesse versículo, que nós temos que ter a capacidade de servir o próximo. Porque Deus falou com Josué aqui, a palavra está falando aqui, Deus fala com José, né? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo. Então, Josué servia a Moisés. Moisés, um grande profeta, um líder do povo de Israel, tirou o povo de Israel com mão forte através de Deus na vida dele. E Josué, aqui fala que ele era servo de quem? De Deus? De Moisés. Mas por que servo de Moisés? Não é servo de Deus? Muitos falam, eu sou servo de Deus, eu sou profeta de Deus. Mas a palavra falando aqui que Josué era servo de Moisés, porque Josué estava ali sempre servindo ao Senhor. Então eu quero levar agora os irmãos a entender. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, os irmãos vão entender por que eu estou falando que Josué servia a Moisés. Marcos capítulo 10, versículo de número 45. Vai marcando, vai guardando isso no teu coração, vai marcando na sua vida, depois você medita, analisa no fundo e vê se é mesmo da palavra. Eu estou falando a palavra, não é minha vontade. Versículo 45 diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
A palavra está falando aqui que Jesus não veio para ser servido. Ele veio para servir e resgatar a muitos. Então Jesus dá o exemplo. Nós temos então que entender que a palavra fala assim: se você quer ser o maior no reino de Deus, aprenda a servir, aprenda a obedecer a palavra. Josué serviu a Moisés, depois o Deus o chamou para servir. Assim também Deus faz com você e comigo. Quando nós aprendemos a servir a quem Deus colocou para nos pastorear, nos orientar pela palavra, aí Deus vai te honrar. Pois Deus fez assim com Josué. Aprender a servir. Então isso é a capacidade de servir ao próximo. Eu tenho que ver o bem-estar do meu irmão. Se eu vejo alguma necessidade do meu irmão, eu vou procurar ajudá-lo. Se Deus te mostrou, então ajude. Não precisa esparramar para todo mundo. Vai você e faça. E Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, porque você está fazendo a vontade de Deus, servindo o Senhor com alegria. Quarto, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12. A palavra de Deus vai falar para nós aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: que o Senhor vos aumente e faça crescer em caridade um para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Aqui fala para nós a palavra que nós somos determinados, a determinação de fazer bem a todos. O Senhor vos aumente e faça crescer em caridade um para com os outros. Quer dizer, o meu amor pelos irmãos tem que ser mais. Pois o amor de Deus superou. O amor de Deus foi muito maior. Mas muitas vezes nosso amor é tão mesquinho que queremos ver nosso irmão na pior. Sendo que a palavra de Deus está falando aqui para mim: o Senhor vos aumente e faça crescer em amor um para com os outros. O amor no nosso coração tem que crescer, tem que aumentar. Mas muitas vezes nós damos lugar à ira, ao ódio. E a palavra de Deus fala que o amor cobre multidões de pecados. A palavra de Deus fala que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Para que o amor de Deus seja derramado em nossos corações, nós precisamos ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os irmãos. Comunhão. Se preocupar com os irmãos, orar uns pelos outros. Mas muitas vezes a minha oração é egoísta, eu só oro por mim. Me dá, Senhor. Sendo que nós temos que orar por todos, e por todos os santos, e por aqueles que estão sendo perseguidos. Mas muitas vezes falam: eu não tenho palavras para orar. Desculpa, porque não tem um relacionamento íntimo com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo te leva a orar para aquelas pessoas que estão necessitadas. Quando você tem um verdadeiro relacionamento profundo com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os irmãos. Abre o teu coração e deixa o Espírito Santo fazer a obra que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer a comunhão verdadeira. Porque se eu vou entrar no céu, os que estão em comunhão, os que estiverem em pecado, os que estiverem murmurando, reclamando, cuidado. Nós temos que ter comunhão com a igreja, comunhão com a palavra de Deus, quer dizer, a meditação dela de dia e de noite. Quinto, um coração longânimo e misericordioso. Nós temos que ter um coração longânimo e misericordioso. De forma, medita na palavra do Senhor, o fruto do Espírito da nossa. Agora, outro ponto. Para que a comunhão contribui?
Para que a comunhão contribui? Eu falei a evidência da comunhão, que é a disposição de perdoar, a brandura do Espírito, a capacidade de servir ao próximo, determinação de fazer bem a todos e um coração longânimo e misericordioso. Agora bem, para que a comunhão contribui? Primeiro, João capítulo 17, versículo 21. João, Evangelho de São João capítulo 17, versículo 21 diz assim, na palavra, versículo 21: para que todos sejam um, como o Pai és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então nós vemos aqui na palavra de Deus que a comunhão contribui para despertar o mundo, as pessoas que estão à nossa volta. As pessoas à nossa volta estão no mundo, são do mundo. Então a nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, a palavra de Deus aqui, para que todos sejam um, quer dizer, unidade, como tu, Pai, és em mim, o Pai e Jesus, e em ti, que também eles sejam um em nós, quer dizer, eu, você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Unidade, união, unidos no mesmo amor, no mesmo propósito, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quer dizer, o mundo vai crer que Jesus foi enviado pelo Pai através da nossa comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os irmãos, com a igreja, com os filhos de Deus. Segundo, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Isso quer dizer que a nossa comunhão fortalece a igreja. Quando nós temos comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os irmãos, a igreja está fortalecida no poder de Deus, porque somos membros. Se uma parte do meu corpo estiver enferma, se o meu dedo estiver com a unha encravada, todo o meu corpo vai sentir: o dedinho está doendo, o dedão está doendo, está incomodando. Mas quando todo o corpo está bem, então estamos em unidade e estamos fortalecidos, estamos com saúde espiritual. Vai marcando na palavra, você está em comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com os irmãos. A palavra fala que nós somos membros do corpo de Cristo em particular. Então eu falei, a comunhão contribui para despertar o mundo para Deus, fortalece a igreja, né? Agora, Colossenses capítulo 1, versículo 8. Colossenses capítulo 1, versículo 8. O qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Quer dizer, o amor no Espírito. Quer dizer que a nossa comunhão comunica a ação participativa de cada um de nós. O versículo está falando aqui: o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Nós vemos aqui Paulo escrevendo a Colossenses dizendo: como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, para vós, em vós, um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Então aqui nós vemos uma comunicação participativa do corpo de Cristo. Estar unidos no mesmo propósito, estar participando
do trabalho do Senhor em unidade. Evangelismo, visitação, oração na sexta, culto de texto, doutrina, ensinamento, o ETAD, estar participando do trabalho do Senhor. Então, a comunhão contribui para isso. E nos mostra a muita dependência dos filhos de Deus. Tem em Efésios capítulo 4, versículo 25. Efésios capítulo 4, versículo 25. A palavra de Deus nos diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque nós somos membros um dos outros. Nós somos membros um dos outros. Então nos mostra a mútua dependência entre os filhos de Deus. Nós estamos ligados um ao outro pela palavra de Deus, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Então a demonstração da comunhão ou a comunhão mútua. Nós estamos falando de comunhão. Vamos participar da ceia daqui a pouco. Então, primeiro, Atos capítulo 2, versículo 42. A demonstração dessa comunhão que nós temos com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os irmãos. Em Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim para mim. 2:42. Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Nós vemos aqui então o exemplo dos apóstolos unidos, buscando o Senhor, participando, ajudando um ao outro. E nós somos egoístas, nós somos falhos. A palavra de Deus fala para mim e para você: aquilo que você vai fazer bem e não faz, comete pecado. Pecado de omissão. Precisamos ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com os irmãos. Depois nós vemos aqui em 1 João capítulo 1, versículo 12 e 13. Nós somos povo de Deus, estamos em comunhão. E a palavra fala para mim e para você em João capítulo 1, versículo 12. Você conhece, nós sabemos o que está escrito. Diz assim, João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz: mas todos quanto receberam, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então eu e você somos filhos de Deus, pertencente ao reino de Cristo, porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que a unidade, a união dos discípulos em Jesus. Nós somos filhos de Deus através de Jesus, porque nós cremos. Nós fomos então resgatados por um alto preço. Tem 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz assim: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você foi comprado, você foi resgatado, você faz parte do povo de Deus, você é membro do corpo de Cristo. Você já fez o discipulado, desceu as águas batismais, participa da ceia, você faz parte do corpo de Cristo. Somos membros um dos outros e temos que ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e com os irmãos. Somos então ensinados pelo mesmo Espírito. João capítulo 16, versículo 13. Nós somos ensinados pelo mesmo Espírito, porque somos filhos de Deus. Nós temos Deus como Pai, porque aceitamos Jesus Cristo, porque nosso Pai é Deus. Nós lemos aqui no versículo 13: pela vontade do Pai tornamos filhos de Deus e não pela vontade do homem. É a palavra de Deus que nos faz isso. Somos filhos de Deus através da vontade do Pai. Se nós somos filhos de Deus, se nós temos o mesmo Pai, nós temos que obedecer a esse Pai.
E o Pai nos deu a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Se você rejeita a palavra, você está rejeitando o mandamento do Pai, a ordem do Pai. Nós obedecemos a palavra. Então nós vamos ver aqui João capítulo 16, versículo 13. Evangelho São João capítulo 16, versículo 13 diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então nós somos ensinados, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. A palavra, irmãos. Vamos ver a palavra, não rejeite a palavra. Quantas vezes Deus nos usou para ensinar para nos exortar, nos ensinar? Tem uns que rejeitaram a palavra, não obedecem a palavra. A gente ora por eles: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Então nós somos ensinados pelo Espírito, nós fomos comprados por um bom preço, somos filhos do mesmo Pai e andamos no mesmo caminho, ou não? Nós andamos no mesmo caminho, porque em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós seguimos o mesmo caminho, nós seguimos a Jesus, os mandamentos de Jesus, o ensinamento de Jesus. Em Mateus capítulo 23, versículo 8, a palavra de Deus nos diz que nós servimos ao mesmo Senhor. Mateus capítulo 23, versículo 8. Diz assim a palavra: vós, porém, não queirais ser chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, Cristo. A todos vós sois irmãos. Nós servimos ao mesmo Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 17. A palavra fala para mim e para você. Foi lido hoje também. Estou falando na leitura oficial. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e cordeiro de Cristo. E é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu e você somos herdeiros com Cristo. É a palavra que está falando. E para sermos herdeiros com Cristo, nós temos que padecer com Cristo, viver com Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo de número 23. A nossa esperança. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Vai anotando aí. Hebreus 23. Hebreus 10, 23. Diz assim a palavra do Senhor: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel o que prometeu. Retenhamos firmes a nossa confissão da nossa esperança, porque fiel o que prometeu. E consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos o amor às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quanto vede que se vai aproximando aquele dia. A nossa esperança, estarmos unidos uns com os outros, congregando, servindo o Senhor com alegria, que Deus prometeu que Ele vai, Jesus prometeu que vai voltar. E nós então devemos buscar essa comunhão. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus 10, capítulo 12, versículo 14 diz assim para mim: segui a paz por todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu tenho que ter paz com meus irmãos, com todos.
E a santificação, quer dizer, separar-se do mundo, santificar mais para o Senhor, para participar da comunhão. Se você se torna amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Então nós temos que tomar cuidado das nossas amizades. Se essas nossas amizades estão separando de Deus, estão nos afastando de Deus, então vamos cortar essas amizades. Agora, se essa amizade que você está fazendo consegue trazer para a igreja, está na igreja, então é bênção. Mas quando te afasta de Deus, cuidado. Então vamos santificar a nossa vida, buscar a comunhão cada vez mais, porque Jesus orou por isso. João capítulo 17, versículo 21. É que eu encerro a palavra. Que os irmãos possam meditar profundo. E que Deus está falando de comunhão. A bênção de comunhão. João capítulo 17, versículo 21. Jesus orando. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus orou por esta comunhão. Para que todos sejam um. Todos sejam um. Jesus orando. Como tu, Pai, és em mim. Jesus falando, eu tenho comunhão contigo, Pai. Eu vivo em comunhão contigo. Os irmãos sabem que Jesus foi um exemplo de oração. Jesus sempre orou os montes, se afastava, um lugar retirado e falava com Deus. Para escolher os discípulos, ele passou a noite inteira orando. Se Jesus deu o exemplo de comunhão com o Pai, nós temos que seguir esse exemplo, seguir a Jesus. Porque Jesus já orou por mim e por você. Para que todos sejam unidade. Um só Senhor, uma só fé, um só Deus. Nós servimos só um Deus. Não temos dois deuses. Não temos dois céus. Ah, esse céu é para mim, esse céu é para o irmão. Não tem isso. Jesus falou em João 14. Ele falou para nós aqui, João 14, ele falou para mim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Já está pronto, já é preparado já. Jesus não construiu duas casas, uma para fulano, outra para fulano. O céu é para todos. Então Jesus quer a nossa unidade, a nossa união. E quando nós estamos unidos buscando o Senhor, na mesma fé, na mesma confiança, Deus pode realizar coisas grandiosas, maravilhosas, poderosas em nosso meio. Mas quando você está dividido no seu pensamento, ah, essa igreja não, esse pastor não, esse ministério não, então você não está em Cristo. Você está escolhendo não obedecer a palavra. Deus te colocou aqui para viver a palavra, para aprender a palavra, obedecer a palavra, viver na plenitude do Espírito Santo, a comunhão. Se nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver que quando o povo, quando construíram a Torre de Babel, eles falavam uma língua só, né? Eles estavam unidos para construir uma torre. Vamos alcançar os céus. Eles estavam desobedecendo a palavra, porque Deus falou para eles multiplicar, encher a terra, mas eles estavam unidos num propósito de construir a torre. Eles estavam desobedecendo a ordem de Deus. Aí Deus falou, então vamos descer e confundir. Por isso que veio a divisão das línguas, né? Mas veja, a unidade que pode fazer, construir uma grande torre, estar unido. E Deus quer a unidade do povo dele, para fazer a vontade dele, a vontade de Deus. Quando nós estamos unidos no mesmo propósito, buscando o Senhor, Ele realiza coisas grandiosas. Quando o apóstolo Pedro estava preso, a igreja fazia constante oração por Pedro na prisão. Deus ouviu a oração da igreja e enviou o anjo lá na prisão e abriu as portas. E Pedro pensando que era uma visão, mas estava obedecendo o que o anjo falou. E quando ele foi ver, era algo real acontecendo ali. Por isso que nós somos a igreja, o corpo de Cristo. E por isso nós precisamos orar um pelos outros.
em unidade, para que todos nós cheguemos no mesmo lugar, o céu, pois está pronto o lugar, e Ele vem buscar este povo a qualquer momento. A comunhão, a bênção da comunhão. Vamos, amados irmãos, viver em comunhão. Isto alegra o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando vocês têm comunhão com Ele, com a igreja, com os irmãos. Entra até no relacionamento familiar, marido, esposa, marido, filhos, pais. Porque quando o casal está brigado, a oração não é respondida. Tem que pedir perdão para o outro, para Deus ouvir a minha oração. Se eu brigar com a minha esposa, eu posso orar o que quiser, Deus não vai ouvir a minha oração quando eu pedir perdão para ela. É bíblico, é a palavra de Deus, não tem onde você fugir. Ele fala para mim e para você, para nós termos comunhão com Deus, que é gostoso. Comunhão é gostoso, você conversa, fala das coisas boas da vida, fala dos projetos futuros. Comunhão é tão gostoso. Você trabalha o dia inteiro na fábrica, em tanta luta. Quando você chega em casa, você recebe um abraço gostoso da esposa, dos filhos. Que paz, que alegria, não é? É tão gostoso quando volta para casa, porque na fábrica você passa o dia atribulado, angustiado, aflito. Mas quando você volta para casa, fala um lugar de aconchego, comunhão com a família. Enquanto o filho não chega, você não fica em paz, né? As mães sabem disso. Enquanto o filho não chega à escola ou de algum fazer, enquanto não chega em casa, não fica preocupado. Se demora, diga: onde você está? A alegria de ver os filhos em casa. Assim Deus também vê a alegria dos filhos estarem congregando juntos, servindo o Senhor juntos, indo para o céu juntos. Comunhão. Vamos viver em comunhão. Vamos obedecer a palavra, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Vamos colocar em pé, vamos fazer uma oração a Deus, agradecendo a Deus por esta comunhão gloriosa que nós temos com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os irmãos. Eu creio que tenho comunhão com todos, mas se tiver algum irmão que estiver magoado, me perdoe em nome de Jesus, porque eu quero chegar lá no céu a qualquer momento, né? Vivamos o dia de hoje, de agora, como se Cristo voltasse agora. Antigamente a editora Bom Pastor tinha um programa na rádio e falava assim: vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Mas eles perceberam que estava errado e começaram a falar: não, vamos viver o dia de hoje como se Cristo voltasse hoje. Porque a gente não sabe o dia da manhã. Temos que estar preparados a qualquer momento para a volta de Jesus. Então vamos viver em comunhão hoje. Vamos participar da ceia hoje. Vamos viver em unidade hoje. Não deixe para amanhã o que o Senhor está falando hoje. Oremos ao Senhor e coloque-se diante do Senhor. Querido Deus, querido Pai, a Tua palavra nos fala de comunhão, que somos membros um do outro e que isto faz bem a nossa comunhão contigo e com nossos irmãos. E que possamos, Pai, usufruir desta comunhão da melhor maneira possível, Senhor, que é tão gloriosa, tão grandiosa, que quando nós estamos unidos, reunidos e orando no mesmo propósito, Tu opera maravilha, Tu cura os enfermos, Tu liberta os oprimidos, Tu salva as almas, Pai, Tu opera de uma forma gloriosa, pois Tu és o Deus soberano que está no controle de tudo, e nós queremos então orar a Tua vontade. E a Tua palavra nos mostra a Tua vontade perfeita, agradável, Senhor. Que devemos oferecer a Ti o nosso culto racional, o nosso culto com inteligência, com entendimento a Ti. E isso nós fazemos, ó Pai, nesta noite. E nós vamos agora participar, ó Pai, deste memorial, a qual o nosso Senhor Jesus Cristo instituiu, Senhor. E nós queremos, Pai, estar preparados para estar participando das bodas do Cordeiro em brevemente, pois estamos aguardando a volta de Jesus a qualquer momento. Sobre as nuvens buscar um povo santo, um povo zeloso de boas obras, um povo que ama a vinda de Jesus Cristo, Pai. Completa a obra em cada um de nós e perdoa todos os nossos pecados que temos cometido contra Ti, Pai, no falar, no pensar, no olhar, no agir. Tira tudo aquilo que não Te agrada do nosso coração, Pai. Nós, Papai, Te damos autoridade, Pai, para sondar o nosso coração. Olha para dentro dele
E vai tirando tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Aqueles que está escondido lá no profundo e às vezes nós não queremos deixar, Pai. Tu pode entrar agora e vai tirando tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, porque nós queremos viver em santidade, pois Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Queremos nos aperfeiçoar na Tua presença, de acordo com a Tua palavra, para que possamos assim viver na plenitude do Espírito Santo, do Evangelho de Jesus Cristo, Pai querido, e ser guiado por Ti em tudo, Senhor, porque nossas vidas pertencem a Ti, pois entregamos a Ti, Papai querido, tudo, espírito, alma e corpo. Entregamos tudo nesta noite, Pai, porque queremos ser Teu, pertencente ao Teu reino celestial, e assim nós fazemos a Tua vontade perfeita e agradável, de acordo com a Tua palavra, a qual nós lemos hoje, Pai. Em nome de Jesus, realiza a Tua obra pelo Teu Espírito Santo em nós. Amém.